Você sabia que espaços podem influenciar hábitos e sentimentos? Lori Kriesel, presidente da Alfa Brasil, é integrante do núcleo neuro da AKMX. E conversou comigo sobre os conceitos da neurociência para espaços de trabalho, em um bate-papo super leve e descontraído. Sejam bem-vindos ao Colab Insights. Lori, muito obrigado pela sua presença aqui, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Grato eu, que é um grande prazer. E vai ser um prazer receber de você aí toda essa bagagem, um pedacinho, né, um pouquinho da bagagem que você tem de experiência em neuroarquitetura. Vamos conversar um pouquinho sim, sobre o tema e sobre vários ambientes de aplicação dele, né? Tá ótimo. Bom, eu vou começar como eu comecei as outras entrevistas, que a gente não pode deixar de falar que a gente passou por uma pandemia. E essa pandemia, apesar de já estamos alguns anos dela, ela transformou tudo ao nosso redor, né? E transformou também as empresas, a arquitetura, pessoas, empregados. Eu queria saber de você, em que você se tornou como profissional. Quem é Lori profissional hoje? Então, cara, eu acho que tiveram vários cenários envolvidos, né? Eu, particularmente, eu sempre tive um pé em cada linha de ação, um na dinâmica do escritório, dia a dia, mercado de trabalho, e outro na vida acadêmica, né? Como professor, coordenador de cursos. Os dois cenários foram muito desafiadores, né? Eu acho que, em primeira instância, e o que abalou emocionalmente a todos nós, foi termos que nos redescobrirmos, não no sentido que todo mundo vem usando a palavra, mas enquanto pessoa atuante em um dado segmento. E aí a gente pode falar de pai, a gente pode falar de profissional, a gente pode falar de marido, a gente pode falar em vários âmbitos. Nós tivemos que nos identificar de várias formas. Especificamente na parte profissional, eu acho que foi um desafio muito potencializado no início para todos, mas que acabou descortinando várias possibilidades, né? Muitas áreas, a minha uma delas, não imaginávamos como seria não ser se não fossem juntos, né? No corpo a corpo. Ensinar arquitetura à distância, como fazer isso, né? Já que um ateliê de projeto é professor, alunos, times. Como manter o escritório de arquitetura, porque muito similar a isso é o contato com o cliente, visitar a obra, o contato com o time que está projetando. Eu acredito que naquele primeiro momento isso veio como uma dor, mas aos poucos isso foi se transformando em vários saberes, em vários conhecimentos. E nisso fomos nos redescobrindo. Eu acredito que particularmente a mim foi um momento onde eu pude me enxergar de outras formas, foi um momento que eu pude finalizar algumas coisas. Eu vinha antes da pandemia em um processo de escrever um livro e eu pude usar o tempo da pandemia, naquele momento de todo mundo colocou um pouco o pé no freio, eu consegui finalizar esse projeto, daí ele foi lançado, o livro foi oficialmente lançado ao final de 2020, né? Ou seja, já tínhamos quase um ano de pandemia, então nos redescobrimos todos nós de várias formas, né? Mas o Lori especificamente, eu acho que foi um Lori que percebeu que as suas hierarquias deveriam ser diferentes, principalmente na vida pessoal, porque até então a vida profissional vinha engolindo a vida pessoal, né? E isso fez com que o lado profissional se beneficiasse também. As mesmas hierarquias acabaram acontecendo, as escolhas, as entregas, né? Então eu acho que foi um Lori profissional mais seletivo. Acho que foi isso que acabou acontecendo em prol de uma qualidade maior de vida, mas também de entrega profissional. O que fazer, a quais projetos renunciar, a quais projetos trazer à tona, né? Tirar da gaveta e colocar em ação. Então acho que foi um Lori mais seletivo nessa perspectiva. Sempre a dor traz uma transformação, né? Trouxe para todos nós dores, mas você é obrigado, não é, a transformar. No seu caso, você tinha a possibilidade, né, de fazer o livro e ainda modificar essa coisa, a diferença, né, de que você dava mais valor, talvez, ao profissional do que o pessoal. Exatamente. Acho que isso coincide também com uma fase cronológica da vida, né? Então, sim, meio que no meu caso,
conciliou ali. E as pautas nas empresas? Quais são as principais pautas em relação à neuroarquitetura nesse momento? Vamos lá. A neuroarquitetura ela se volta à sua origem. A neuroarquitetura ela nasce especificamente dentro de uma linha chamada Health Design, né? Quando a gente tem o design envolvido ao ambiente de saúde no primeiro momento, onde o espaço ele é um dos configuradores do processo de cura. Então, como que nós vamos ter isso, visto que nós respondemos ao ambiente que está ao nosso redor, né? No momento de pandemia, se retornou a essa base, porque queria-se que os ambientes voltados à área de saúde não apenas fossem um processo de cura para quem estava em estado de vulnerabilidade, mas também para os times técnicos, para os corpos clínicos, né? Nunca se preocupou tanto com o adoecimento de enfermeiros, médicos, técnicos da área da saúde. Então, se voltou muito ao olhar desse ambiente, né? Onde nasce a neuroarquitetura, depois ela vai para o mundo corporativo, para o mundo do retail design, que é a parte comercial, chega no mundo da habitação, né? O projeto, o design residencial, e no momento da pandemia ele volta de novo a ter um olhar muito forte, muito crítico não no sentido negativo, mas de críticas construtivas a serem feitas. As próprias normativas que nós tínhamos, né? Se nós pegarmos, por exemplo, os cadernos da Anvisa, as normativas precisaram ser alteradas, né? Tivemos que ter hospitais de campanha, né? Então, como que você organiza tudo isso? E aí se volta novamente esse olhar à designação de um ambiente físico que ele seja participativo, tanto do processo de cura para quem está em estado de vulnerabilidade, mas também como um elemento de não adoecimento de quem está ali a trabalho, né? O corpo clínico. Essa mesma visão, esse mesmo prisma acaba vindo também para outros setores, como por exemplo o ambiente corporativo. O ambiente corporativo ele se deparou com duas realidades bem agressivas. A primeira delas foi no momento de um confinamento compulsório, foi o que ocorreu no início da pandemia, né? As empresas se esvaziaram, então foi um primeiro trauma neste momento, né? Como que nós vamos operacionalizar a empresa à distância? E o segundo trauma foi, no momento já pós-pandêmico, como trazer as pessoas de volta ao ambiente de trabalho. Isso fez com que os ambientes, a parte corporativa, se reorganizasse totalmente nas suas filosofias, nas suas linhas de pensamento sobre como a empresa deveria acontecer, fisicamente falando. Então é um processo que ele revigora muito várias aplicabilidades dentro da própria neuroarquitetura e do neurodesign para esses espaços. Visto que logo após a pandemia o grande desafio é como trazer as pessoas de volta. Que ambiente é esse? O que ele me entrega? O que faz eu realmente optar por sair de casa e ir desenvolver a minha atividade em um outro local, visto que agora eu aprendi que eu posso fazer de casa, né? Então, hoje se entende esse processo muito como um grande convite às experienciações. Não apenas a parte comercial, os ambientes comerciais que já vinham antes da pandemia se dedicando muito às questões de experiência do usuário, né? Trazer a experienciação do usuário, mas os ambientes corporativos também. O que eu vou vivenciar aqui? E esse é um protocolo que para nós coloca por terra algumas perspectivas que tínhamos antes. Por exemplo, nós tivemos um grande divisor de águas no mundo corporativo a nível de projeto, que foram os chamados espaços Google, né? Sim. Que a filosofia da Google sendo levada para outros espaços. Isso foi francamente utilizado mundo afora, inclusive aqui no Brasil, mas não se levou em consideração num primeiro momento algo chamado de aculturamento, porque nós temos culturas distintas com proposições de trabalho também distintas. Por exemplo, não é da cultura nossa, no Brasil, às 3 horas da tarde, você tirar um soninho no espaço ao lado da sala do seu chefe. Isso não é da cultura brasileira que ocorra. Ao mesmo tempo, esses mesmos espaços, os espaços chamados Google, haviam inaugurado dentro do cenário corporativo a adoção de áreas específicas, que eram as chamadas as áreas de descompressão. Para recreação, enfim, para você descomprimir. A partir do momento que você tem um ambiente projetado, dentro dele você projeta um espaço chamado área de descompressão, naturalmente você admite que trabalhar ali é algo que promove compressão. Do contrário, você não precisaria descomprimir.
Então, vem-se para uma outra linguagem onde não mais se tem os espaços de descompressão e outros são criados com outras finalidades. Então, hoje a neuroarquitetura e o neurodesign na área do projeto corporativo está muito embasado no que a gente chama de segurança psicológica, que é onde você coloca efetivamente várias condicionantes psíquicas que vão gerar o pertencimento, o engajamento, a socialização, o interrelacionamento como um grande foco desse espaço. A partir desse momento, você não tem mais o trabalho em picos de produtividade, porque se você tem um pico de produtividade, logo a seguir você vai ter um declínio de saúde, né? Você vai ter um grande processo de adoecimento, porque você não consegue operar tanto tempo assim em produtividade, né? Não de uma forma tão alta. E aí, se a gente for trazer as condicionantes neurais, né? A gente tem o hormônio do cortisol que promove uma questão muito grande de adoecimento se trabalhado por muito tempo, chamado ou conhecido como hormônio do estresse. Sim. Então hoje se trabalha com uma condicionante de produtividade linear. Você tem uma constância de produtividade. E aí nisso você favorece a outras áreas, então, que não a de descompressão. E aí você tem as áreas de socialização, você tem as áreas de refúgio, né, que é aquele momento que você precisa estar com você. Então, por exemplo, aquele momento que você quer fazer uma ligação, mas ela é um pouco mais íntima. É uma apresentação diferente. Exatamente. Não necessariamente, porque na área de descompressão é onde você vai exatamente para aliviar o estresse. Então, nessas outras, uma área de socialização, por exemplo, é onde eu vou para ter uma orientação mais interrelacional com o mesmo time, né? Ou seja, eu continuo tendo uma mobilidade de diálogo, mas em uma socialização. Normalmente isso vai acontecer em áreas de cafés, lanche, enfim. Você vai ter um espaço do refúgio, que é onde você pode utilizá-lo como algo mais pessoal. Eu estou dentro da empresa, mas eu tenho a possibilidade de me pessoalizar, né? A gente traria um termo da psicologia que seria me ensimesmar, ficar em mim mesmo, né, naquele momento. Quando você quer, por exemplo, uma ligação para sua esposa, você não quer fazer isso em público, né? Você quer esse espaço um pouco mais reservado para isso. Que, indo para a linha do design biofílico, a gente começa a falar sobre refúgios, né? Então, o mundo corporativo começa a se enxergar dessa outra forma também, trazendo essa questão experiencial por valias e significâncias emocionais para que as pessoas adotem novamente o espaço. Hoje nós nos tornamos muito mais seletivos nos ambientes que nós queremos ou não frequentar do que antes da pandemia, incluindo as nossas próprias casas, né? Antes da pandemia, as nossas casas eram utilizadas basicamente como um hub, né? Você dormia, normalmente fazia a primeira e a última refeição, mas o miolo do dia não, porque você estava fora. Durante o processo de pandemia, tivemos que utilizar cada milímetro quadrado da nossa casa, alguns em home office, outros em home working. Home working é quando você tem que adaptar a casa para conseguir trabalhar nela. E isso foram gerando várias sensações de pessoas que descobriram que as suas casas efetivamente não eram para si, né? Começaram a olhar mais para a arquitetura da sua própria casa, para se sentir melhor em casa, né? Porque era tão rápido lá que nem se sentia. Exatamente. É mais para dormir. Exatamente isso, eram quase que casas dormitórios. E aí as próprias pessoas começaram a ressignificar as casas, né? Não, agora eu vou mexer nisso, ou realmente eu tenho que mudar, a minha família precisa de um outro tipo de espaço, não consigo mais conviver aqui. Então foram um processo muito maior, que é um olhar que é através da sua compreensão de como o ambiente relacionado com você, de fato, vai interferir nisso. E isso ocasionou também no start também do olhar dessa pessoa que começou a cuidar da sua casa, também exigir do corporativo. Exatamente. Então, a neuroarquitetura, então, você acha que talvez ajude a sair um pouco do híbrido, né? Porque o híbrido ele veio talvez para ficar para sempre em vários sentidos que a gente conversou já aqui. Em alguns sentidos que fazer reuniões de cidades diferentes, né? Você não precisa pegar ponte aérea, Rio-São Paulo, Rio-Brasília, e enfim. Você fazer isso vale muito a pena. Agora, dentro da própria cidade, talvez não, né? Porque culturalmente o brasileiro gosta de estar olho no olho, de sentir a pessoa, de sentir-se, enfim, de ter as reuniões presenciais, de trabalhar presencialmente, ter troca, né? Ser sociável.
E a neuroarquitetura, então, você acha que talvez ajude a tirar um pouco do híbrido, conquistando ele para dentro do... Como você bem disse, a tecnologia ela não vai ter regresso, né? E basta nós apenas utilizarmos ela da forma mais adequada. Então, realmente, essas metodologias de você poder se conectar com pessoas que antes você precisava de um deslocamento físico foi um grande facilitador. Por um outro lado, nós somos naturalmente seres empáticos. E aí a sinergia de estarmos juntos, né, a proximidade física, a gente vê pelo que está acontecendo aqui na feira, né? Quando as pessoas se encontram e de um breve diálogo sobre alguma coisa já nascem várias outras possibilidades, né? Acaba sendo um grande celeiro. Demais. Dentro de uma teleconferência não surgiria a quantidade de possibilidades que surgem no diálogo. Exatamente. Justamente pelos movimentos empáticos que nós temos, né? Você gera muito mais conexões de todas as espécies dessa forma. Quando nós levamos isso para a materialidade do ambiente físico, né, onde a neuroarquitetura vai se embasar, apesar dela trabalhar também com o user experience, mas quando a gente vem para o ambiente físico, é justamente esse qualificar do espaço, né? De fazermos com que nós tenhamos vontade de... Ou seja, se eu vou me encontrar com um determinado grupo de pessoas, eu dou preferência para me encontrar com essas pessoas fisicamente, mas em um local que transmita ou que me passe essa condicionante de poder ser também positiva a experiência com esse ambiente. Ou seja, são aqueles espaços que nós adotamos para nós mesmos, né? Isso em neuroarquitetura nós vamos chamar também de um processo de savoring, que é quando nós estamos saboreando o espaço, né? É muito bom estar aqui. Toda vez que eu venho para cá acontecem coisas muito boas, eu me relaciono com pessoas interessantes. Então, promover esse tipo de equacionamento de possibilidades dentro das atividades que se permeia para aquele espaço é realmente o fluxo aqui. Isso nós podemos falar no habitar, no trabalhar, no entretenimento, em todas as áreas. E você acha que ainda existe espaço para a neuroarquitetura ela evoluir ainda? Ou o que já existe hoje já funciona, já é o suficiente? Eu acho que em todas as áreas estamos sempre aprendendo e evoluindo. A neuroarquitetura está embasada em um processo que nós chamamos de design baseado em evidências. O design baseado em evidência se estrutura em dois momentos. Ele tem um momento de estruturação de projeto, que é quando nós buscamos as evidenciações científicas para embasarem técnicas, práticas e dinâmicas daquele projeto. E depois ela passa por um segundo fator, que é o fator das mensurações neurocientíficas, quando nós vamos colher os biofeedbacks, vamos ter os equipamentos de mensuração neural sendo utilizados. Ambos continuam evoluindo muito, porque os estudos, enquanto evoluem as tecnologias de mensuração, os estudos se tornam mais aprimorados. Quanto mais aprimorados eles se tornam, mais embasamento nós temos para a primeira parte do processo. Simultaneamente, com o advento do avanço das próprias tecnologias, nós já podemos fazer a segunda parte, que são mensurações muito mais qualificadas acontecendo. Muito recentemente, porque é algo muito recente, a inteligência artificial já foi aplicada à neuroarquitetura hoje, para muitas coletas de biosensores. Então nós já temos hoje, por exemplo, possibilidades preditivas de coleta de bioinformações através de inteligência artificial. Ou seja, então são processos que vão nos auxiliando de uma forma muito interessante, né? Os grandes bancos de dados se abrem justamente para que as inteligências artificiais possam trabalhar. Então hoje, especificamente hoje, em termos de tecnologia, nós temos tantos biosensores que nós podemos utilizar à distância, e aí podemos utilizar esses com humanos, mas também com inteligência artificial, e temos os biosensores de acoplação física, e aí obviamente precisamos das pessoas vivenciando aquelas experiências. Então a gente começa a perceber que temos muito ferramental hoje, aqui já evoluímos muito nele, mas estamos constantemente evoluindo. E a chegada da inteligência artificial, tanto no campo da arquitetura, como também no da neuroarquitetura, é outro caminho sem volta. Já tem várias configurações, inclusive projetuais, se modificando através dessas possibilidades. Bom, então você vê como positiva a inteligência artificial, a evolução da inteligência artificial, porque uma grande maioria, quer dizer, na verdade, uma grande maioria que pensa no trabalho, né, existe uma ansiedade, né, porque vão surgir novos, né? Meu filho de 13 anos está estudando hoje, ele não sabe nem, não tem a mínima ideia
né? De repente ele pode ter uma profissão que não existe hoje. E vice-versa, quem está hoje no mercado de trabalho pode perder o trabalho, porque uma máquina pode pegar o lugar, né? Então, até tem um estudo dizendo que vão perder mais de 80 milhões de profissões, mas vão surgir mais quase 70, que também a conta não bate. Mas isso tudo causa um transtorno, uma angústia, né, em quem já trabalha e em quem está estudando. Eu estou estudando para quê e eu estou trabalhando, será que vai até quando? Já no seu caso, né, ou no caso da arquitetura, né, da neuroarquitetura, não. Seria algo positivo, porque traz benefício à neuroarquitetura, quer dizer, ela vai ajudar. Não tem nada de negativo, vamos dizer assim. Vamos por partes. Eu sou, por natureza, um entusiasta, né? Então, tudo que chega de inovação me é sempre muito positivo. Eu acho que o grande segredo, e aí a gente pode falar sobre resiliência, é você entender que é uma tecnologia que chegou e ela não vai deixar de existir. Sim. Muito pelo contrário, cada vez mais áreas vão se beneficiar com ela. Então, ou você traz isso de uma forma positiva para a sua realidade e você descobre mecanismos de como isso pode favorecer o que você já faz e, portanto, tornar você um profissional melhor, do que você tentar ir contra algo que é inegável, né? Remar contra a maré é muito mais difícil, né? É principalmente uma maré que já está vindo como uma tsunami. Então, hoje eu já enxergo, na minha área, todas as possibilidades de acoplar uma inteligência artificial. Por quê? Porque atrás de qualquer tecnologia, desde as que foram chamadas de tecnologias até hoje, sempre precisamos de um humano que saiba utilizá-las. Do contrário, ela vai ser inócua, né? Eu tenho, mas eu não sei o que fazer com isso. Então, eu sou entusiasta nesse aspecto. Hoje eu já enxergo muitos benefícios da inteligência artificial sendo aplicada, tanto na arquitetura quanto na neuroarquitetura. E eu acredito que em todas as áreas nós já tenhamos profissionais entendendo muito bem como que essa nova metodologia, porque é assim que eu a enxergo, pode vir a nos beneficiar. Quanto à questão das profissões que você comentou, acabou de ser inaugurada uma profissão que é Prompt Engineering, ou seja, como fazer perguntas adequadamente para uma inteligência artificial. E isso está virando uma profissão. Então, por exemplo, alguns profissionais que ficaram bem receosos com a chegada, por exemplo, do ChatGPT, né? As pessoas que trabalham muito com pesquisa, ou pessoas que trabalham muito, por exemplo, na área de marketing, com a criação de textos, né? Muitos profissionais hoje dessas áreas já adotaram a tecnologia para dentro para tornar o seu processo muito mais facilitado. Ou seja, aí é uma máquina que pode trazer esse primeiro start, mas é um humano que vai trazer a pessoalidade daquilo, né? Então eu acredito muito que quando você entende que se você souber transformar isso como um artifício de trabalho seu, você só tem a se beneficiar. Do contrário, vai ser um motivo de realmente muito sofrimento, porque você não vai ter como negar algo que está acontecendo, né? Exatamente. Sempre tem um lado. Mas foi o mesmo medo quando chegou a internet, né? É verdade. Não. Então você acredita que o futuro do trabalho, então, talvez seja como também o estudo disse, que futuramente seremos metade serviço humano e metade máquina? Ou você acha que não chega a esse patamar de meio a meio? Pois é, eu diria isso para você assim, eu acho que nós já somos assim, né? A partir do momento que você vai em um supermercado, você tem os autoatendimentos, né? Você vai num ambiente fabril, você tem vários robôs, né? A gente está aqui ao lado de um expositor de carros, né? Você tem vários robôs que fazem a composição do carro e alguns humanos orientando isso. E eu continuo achando que sempre quando você consegue trazer a tecnologia para você, ela vai ser mais facilitada. E enxergo que o futuro das máquinas, vamos chamar assim, ele também é algo que poderia assustar, mas desde que você saiba como lidar com isso, como trazer isso para a sua realidade, é um fator muito positivo. Hoje nós não teríamos o benefício da medicina que temos se não tivéssemos trazido toda a tecnologia para isso, né? Mas quantos técnicos deixaram de ter? Quantos
Quantos operadores não existem mais porque todos os processos dentro de hospital são robotizados. Mas olha o advento que nós temos na dinâmica de um tratamento de uma doença ou na possibilidade de favorecer uma pessoa em estado vulnerável a uma condição melhor de sobrevida em um determinado momento. Então eu acho que sim, que nós já estamos metade máquinas, metade humanos, mas elas ainda precisam de nós. Não sei por quanto tempo, agora com a chegada da inteligência artificial, mas né, hoje, 2023, por enquanto ainda estamos à frente, pelo menos à frente de um teclado, né? A grande diferença lá do meu avô para cá é que temos que nos adaptar muito mais rápido, né? Exato. Na urgência. E se nós olharmos para a história da humanidade, né, a gente sempre soube, né, que os que perduram não são necessariamente os mais fortes. Os que perduram são os que se adaptam mais facilmente, né? Então eu acho que em termos da tecnologia, de igual forma, né? E em relação à neuroarquitetura, idem. Quando nós começamos a trazer essas tecnologias, quanto mais você se adaptar às metodologias de trabalho, com os biosensores, com os biofeedbacks, através das condicionantes de utilização de uma inteligência artificial ou de qualquer outro mecanismo, né, que provenha de uma tecnologia, nós com certeza vamos ter grandes benefícios, né? Eu acho que a grande sacada nossa vai ser manter a linha evolutiva, né? Que quem se adapta mais permanece por mais tempo, né? E acho que em todas as profissões isso vai acabar acontecendo. Perfeito. Vou fazer algumas perguntinhas rápidas. Por favor. Uma palavra para definir o futuro do trabalho. É difícil, né? Uma palavra só. Resiliência. Adaptar-se a tudo que virá. Perfeito. Uma frase, um pensamento, uma inspiração, um insight. Em relação a algo específico? Não, para que inspire no que tudo que nós falamos aqui, se você tem uma frase, talvez para... Eu diria que nos fortalecermos cada vez mais no compartilhamento. Eu acho que a partir do momento que nós, enquanto humanos, compartilharmos mais os nossos conhecimentos, as nossas experiências, inclusive as nossas condições ou cargas emocionais, eu acho que sempre vai ser um aliado a esse contraponto da tecnologia e da máquina chegando, né? Eu acho que é o compartilhar. E o profissional do futuro deverá abrir bem os olhos, né? Ficar muito atento a tudo que está acontecendo. Enquanto nós dialogamos aqui, algo está surgindo, uma novidade está chegando, né? Novos aplicativos estão saindo, o mundo está cada vez na palma da mão, né? Então, realmente ficar muito atento. Como você já comentou, muitas profissões, entre aspas, deixarão de existir ou terão uma valia menor, mas muitas outras chegarão. Então, é realmente essa questão de manter os olhos abertos de para onde o que você deseja fazer está indicando suas habilidades para as novas profissões que ainda nem sabemos que vai existir. Exatamente isso. E uma dica aí de day off, que para pessoas, né, do corporativo, o que você acha que possa desestressar esse dia a dia do corporativo? Cara, eu acho que a gente falava de segurança psicológica antes, né? Uma das grandes bases é a questão da socialização. Essa questão da interoperabilidade dentro do grupo, né? Dentro das pessoas. Você conseguir configurar uma relação, mesmo que ainda a título de profissional, mas de uma forma mais empática, mais dentro de uma humanização sua, não necessariamente para construir aquele ambiente para a empresa, mas construir aquele ambiente para você, né? Usava-se no passado a expressão, né, de vestir a camisa, né? Eu sempre gostei de dizer que por baixo da camisa da empresa tem que estar a sua, né? A hora que a sua camisa está confortável, que você está bem, qualquer uma que você coloque por cima será boa também, né? Então eu acho que essa questão de criar essas possibilidades, né? Tá certo. Bom, mais uma vez, muito obrigado. Gratíssimo eu pela oportunidade. Dividir aí com a gente tanto conhecimento. Eu mesmo estou aqui aprendendo contigo. Obrigado. Então teremos ainda outros papos pela frente. Sim. Com certeza. Perfeito. Muito obrigado pela presença. Obrigado, El. Também. Obrigado.